Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus por este dia que o Senhor preparou para nos dar vitória. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Pela palavra também que Ele preparou para o nosso coração, que vai falar conosco profundamente e nos fortalecer muito para a glória de Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Glórias a Jesus Cristo. Versículo 41 em diante. Glórias a Jesus Cristo. Deus é um Deus que Ele sempre dá sinais do que Ele fará. E mais uma vez Ele vai nos mostrar, glórias a Jesus Cristo, através do seu profeta, do seu ungido Elias, como Ele trabalha. E o que também, claro, nós temos que fazer, óbvio. Louvado seja Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Vamos ler o versículo 41 para começar, para a gente começar a comer, glórias a Deus, e sentir o gosto dessa palavra. Louvado seja Deus, que é mais do que tudo para nós. É mais do que a nossa própria vida. Louvado seja Deus. Quando comemos esta palavra, que nós temos vida dentro de nós. Não somos vivos mortos, somos vivos. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Não só vivos fisicamente, que é muito pouco isto, mas principalmente espiritualmente. E essa palavra é a responsável por nos dar vida. Glórias a Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Nada indicava chuva, nenhum sinal. Olha o que Elias disse: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Nenhum sinal havia no céu que indicasse que ia chover. Mas Elias, ele profetizou para Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Pois é. Vamos no capítulo 17, nós vamos entender por que estava essa seca terrível. No capítulo 17, versículo 1, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, eu acho muito forte essa palavra aqui, 17:1. Nós sabemos que Elias, meu Deus, Jesus Cristo, que homem admirável. Não tinha riqueza, não tinha poder, não tinha posição social nenhuma, mas tinha tudo. Era cheio do Espírito Santo. Meu Deus, que homem! É impossível a gente não ficar, meu Deus, a gente não glorificar Deus pela vida de Elias. Ele, meu Deus, um homem que, meu Deus, você não vê Elias com uma casa, com um carro, com bens, não vê com nada. Só vê ele cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele foi levado ao céu na carruagem de fogo, eu acho linda aquela mensagem que ele disse a Eliseu: Pede-me o que quiseres que eu lhe dou. Elias estava tão cheio do Espírito ali, tomado completamente
que tudo que Eliseu pedisse, Eliseu teria. Só que Eliseu pediu, meu Deus, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Você está entendendo? Quando a pessoa ela é ligada a Deus, ela sempre vai priorizar o espiritual. É incrível, porque o material não a preenche. Verdade. Tem que primeiro ter o espiritual. Nós primeiro temos que estar aliançados com Deus completamente, firmes na presença dEle, em comunhão completa com Ele, para tudo mais ter valor. Eliseu pediu a porção dobrada. Meu Deus, quem não quer a porção dobrada de Elias? Meu Deus, eu não conheço uma pessoa que serve a Deus verdadeiramente, que é servo de Deus, que não gostaria de ter isto tudo. E Eliseu recebeu, meu Deus, glórias a Jesus. O que Elias tinha, que era mais precioso, foi o que Eliseu queria. Louvado seja Deus. Então, Elias foi um homem que sofreu muito. Incrível, né? Como é que pode um homem desse, cheio do Espírito Santo, sofrer tanto? Sofreu perseguição, exílio, ameaça de morte, solidão, medo. Como é que pode isso acontecer? O que foi que Elias fez para sofrer tanto? Incrível. Elias era tão puro na presença de Deus que ele não passou pela morte nessa terra. Não. Deus o levou, meu Deus, de uma forma sobrenatural, gloriosa. E aí muitas pessoas ficam se questionando: por que eu sofro tanto? Mas eu não faço nada para sofrer assim. Meu Deus, você serve a Deus? Você ama Jesus mesmo? Pois é, aí está a resposta. Nós não somos desse mundo. Se você parar para fazer um estudo da vida de Elias, meu Deus, vai te causar impacto muito. Porque Elias era como se fosse meu Deus, um nômade. Ele não tinha um lugar fixo. Ele era levado pelo Espírito Santo completamente, guiado. Meu Deus, era um homem rústico. Um homem cheio da glória, da graça, do poder, da autoridade, da unção de Deus. Porque ele priorizava isto, entende? Deus vai sempre nos dar. Claro que nós priorizamos. Nós priorizamos a vida espiritual. Sempre Deus vai fazer isto por nós. Eu sempre digo algo. Né? Eu não prometo a ninguém, jamais, que Deus vai dar tudo o material que a pessoa pedir. Ou então em outras áreas. Eu nunca vou dizer, Deus vai lhe dar tudo. Não vou. Porque não é verdade. Mas eu lhe digo aqui, o que a pessoa pedir espiritual a Deus, Deus dá. Sabe por quê? Na igreja de Deus tem pessoas até com boas intenções, graças a Deus que tem, meu Deus. Em menor quantidade de que as pessoas ruins, mas existem, graças a Deus. E essas pessoas muitas vezes elas não conseguem alcançar um nível, né, espiritual maior com Deus, uma dimensão da presença de Deus dentro delas. Será por quê? Porque muitas vezes elas servem a Deus como Marta. Marta servia a Deus, mas estava mais preocupada com outras coisas.
com aparência, com material, sabe? Com aquela coisa de social. É isto. Está entendendo? Então, essas pessoas, quando a pessoa ela ama Deus, mas que ela não busca Deus para ela ter o espiritual, ela vai ser sempre uma pessoa raquítica, espiritualmente. Porque ela está canalizando a vida dela para outras áreas. Você está entendendo? Por que Elias era cheio assim do poder de Deus? Porque ele priorizava esta área na vida dele. Ele não fazia caso de nada nesse mundo, meu Deus. E ele levou Eliseu a ser a mesma coisa que ele. Meu Deus, o mesmo espírito. Glórias a Jesus Cristo. Você sabe que Acabe era um homem que ele se corrompeu. Deus colocou ele como rei de Israel, uma autoridade máxima, só que ele se aliançou com uma mulher maligna que servia a demônios. E esta mulher, ela começou, ele deu toda a liberdade, claro, para ela mandar em tudo. A palavra final era de Jezabel. Você veja que Jesus Cristo fala dela lá em Apocalipse. Mulher diabólica, maligna, perversa. E ela fazia o mal ao povo de Deus. Ela era mesmo, meu Deus, má. Uma rainha má. Infelizmente, Acabe se enveredou por este mau caminho. E o que aconteceu? As coisas começaram a ficar realmente difíceis. Então Deus, quando viu a podridão do pecado, cheirando mal as narinas dele, meu Deus, uma contaminação geral, Deus usou o seu profeta Elias para profetizar aquilo que nós lemos. 1 Reis 17:1. Vive o Senhor, Deus de Israel, o Deus que é santíssimo, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias era tão íntimo de Deus, que Elias não disse segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque o que Deus falava estava dentro de Elias. Elias e Deus eram um só. Não havia divisão. Louvado seja Deus. Era uma entrega completa, absoluta, de Elias para com Deus. Então Deus usou ele para dizer, porque Deus ia ferir a terra de alguma maneira. Deus ia fazer aquele povo parar de tanta iniquidade. Então você veja que não tendo chuva, imagine que tudo que nós temos nesse mundo, tudo que nós temos de alimentação, de uma vida melhor, vem da chuva, de Deus. Imagine se Deus fizer o que ele fez com Israel, através do profeta Elias. Deixar 3 anos sem chuva, conforme diz aqui. Nem orvalho, nem chuva, nem uma fresca, só o sol causticante, a seca. Mas Deus ia fazer alguma coisa. Quando Deus, ele observa o pecado aumentando, Deus vai agir. Por isso que eu não tenho dúvida que Deus ainda vai fazer muita coisa aqui nesse país. Eu nem falo nos outros países, que eu sei que Deus fará coisas terríveis. Mas aqui a iniquidade está com um nível que é grave demais. É muita sujeira, é muito lodaçal, meu Deus. É muita afronta contra Deus.
Você já parou para pensar se Deus fizer a mesma coisa? Parar a chuva. Você sabe o que aconteceu naquela época? Muitas pessoas morreram, muitos animais. Plantações se secaram completamente. Ou seja, a vida estava se esvaindo, porque sem chuva não há vida física, não existe. Só até um tempo. Era uma seca terrível. E Deus, entenda, Deus não é Deus, porque entenda, quando o cálice da ira de Deus chega ao limite, começa a passar, a transbordar, aí vem o juízo de Deus sobre a nação. Mas entenda, eu quero lhe dizer algo. Deus vai poupar os que são dele realmente. Eu nunca tenho dúvida disto. Eu posso ouvir qualquer profecia de homem e de mulher de Deus, que Deus vai fazer isso e aquilo, tal, tal, amém. Debaixo do sangue de Jesus Cristo, coberta pelo sangue, não me abala. Porque eu sei que Deus vai guardar todos os que são dele. Nenhum vai perecer pelo juízo de Deus. Claro, os que vão perecer são os iníquos. Claro que sim. O que o homem semear, isso ele colherá. Então, o povo estava cometendo impiedade. O povo traiu o Senhor, meu Deus. A começar do rei. E o povo foi guiado por ele e pela mulher que ele escolheu para se casar. Mas Elias aqui, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então estava, a partir daí começou a ficar preocupante a situação. Você sabe que Acabe, ele não gostava de Elias. Claro que ele sabia, ele via a presença de Deus em Elias. Mas ele não gostava porque Elias, claro, Elias confrontava o que estava dentro dele de mal. A palavra de Deus é assim. Por que muitas pessoas ficam incomodadas com a palavra de Deus? Por quê? Porque ela confronta o que está dentro do homem, que vai contra Deus. Está entendendo? A palavra vai lá dentro, gente. A palavra é tremenda, a palavra de Deus. Então, quando chega aqui no capítulo 18, versículo 1, olha só. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, está entendendo? Dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Muita destruição, muito acabamento. Mas aquelas pessoas tiveram o que mereciam, o que elas procuraram. Aquele que procura acha, sempre vai ser assim. Então, não adianta se levantar contra Deus. Eu nunca vi um ficar de pé, até hoje, eu nunca vi. E sei que nunca vou ver. Se afrontar Deus, porque às vezes a pessoa, você pode dizer a mim, mas pastor, eu vejo tantas pessoas afrontando a Deus, até na mídia. Pois é, né? Você não está vendo? Eu também fico assim, meu Deus, eu digo Jesus. Aí nada acontece com essas pessoas, porque Deus não trabalha como a gente acha, como a gente faria. Se estivéssemos no lugar dele, o que faríamos? Pensou? Na mesma hora, faríamos a justiça. Não! Deus não faz assim. Deus não trabalha com emoção. Não!
Deus dá bem corda, dá bem asa à cobra, às cobras humanas. Mas depois, quando puxa o tapete, é de vez. Não tem volta. Não tem misericórdia. Nós temos que saber disto. Então, na verdade, quanto mais o povo peca, mais Deus está preparando algo. Eu não tenho dúvida disto. Não tenho dúvida do juízo de Deus sobre este país, o Brasil. Juízos terríveis virão. Muitos serão atingidos. E eu digo aqui, diante do Espírito da glória de Deus, os que são de Deus, genuinamente, não serão atingidos. Ao contrário, serão poupados. Serão honrados em meio ao caos, à destruição. Mas que vem juízo aí, vem. Está grave a situação. É muita podridão que até a gente ler dói. Imagine ver as cenas, ver as pessoas falando aquelas coisas, afrontando, blasfemando contra o Santo de Israel. Vão pagar. Não pensem elas que só será no juízo final. Não, vai ser aqui. Porque a Bíblia diz o quê? Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É aqui também. Deus não se deixa escarnecer. Louvado seja Deus. E aqui, glórias a Deus. Então disse Elias, aí vamos voltar agora para o capítulo 18, versículo 41, né? Louvado seja Deus que o Senhor Todo-Poderoso. Então disse Elias a Acabe, olha só que homem de fé, meu Deus. Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Então, nenhum sinal de chuva no céu havia quando Elias anunciou a chuva. Agora, uma coisa que me chama a atenção também aqui é que as pessoas que são de Deus, que vivem uma vida bem em comunhão com Deus verdadeira, elas vivem uma vida também mais difícil. Não é uma vida, sabe, aquela vida regalada, não é. Porque por esse versículo dá para você ver. Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe. Ou seja, fique tranquilo. Vá se distrair, vá comer, vá beber, porque a chuva já vem. Está entendendo? E será que Elias ia fazer isto aqui, que ele mandou Acabe fazer? Não. Não ia. É isso que nós temos que entender. A nossa vida, muitas vezes, como eu falei, é mais difícil, porque a porta é estreita. Está entendendo? Por isso que muita gente diz assim, nada para mim é fácil. Você serve a Deus com interesse de coração, é normal. Nós estamos no mundo que é contrário a nós. Lá no livro de Atos diz o que? Os ventos são contrários. E é verdade. Louvado seja Deus. Não estamos caminhando junto com o mundo, mas na contramão do mundo. Por isso que, está entendendo, a nossa vida é mais, temos que priorizar sempre o espiritual. Claro, óbvio, que quem serve a Deus vai comer, vai também se distrair. Claro que sim. Mas você está entendendo aqui? Porque Elias mandou Acabe subir, comer e beber, porque já ia chover.
Mas Elias não ia passar por isto aqui. Ele não foi se regalar a Elias. Está entendendo? Ele foi se consagrar a Deus. Talvez ele estivesse até com fome aqui. Quem sabe que essa carne é fraca. Mas ele não foi nem comer, nem beber, nem se distrair. Ele foi para os pés do Senhor, clamar ao Deus que tudo pode, que opera o impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha só, glória a Deus. Elias, a fé de Elias via o impossível, tá entendendo? Duas coisas que me marcaram em Elias aqui, a fé e a perseverança. Muito. Claro, antes de tudo isto, o mais importante de tudo é a comunhão com Deus. Não adianta fé sem comunhão com Deus. Não adianta. Essa fé aí não é válida para nada em relação a Deus. Então, primeira coisa da nossa vida é comunhão com Deus. Mas precisamos ter fé e perseverar também. Porque às vezes a pessoa começa, ela está com um propósito, então ela começa aquela coisa toda, né? Aquela coisa para fazer e tal. Aí, quando ela percebe pelos olhos dela carnais que nada está acontecendo, o que ela faz? Ela começa a se esmurecer. Ela começa a questionar Deus até dentro dela. Ela começa até a dizer a Deus dentro dela, mas eu estou fazendo tudo e Deus não está fazendo a parte dele. Olha aí o perigo. Mas quando você tem fé e é perseverante, você não, né, você tem tudo para desanimar diante de você, diante dos seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais estão abertos para perceber que você vai conseguir o propósito de Deus, que você vai realizar. Foi o que Elias viveu aqui. É o que nós temos que entender. Por favor, mais uma vez, eu gosto de dizer isso. Não é nem que eu gosto de dizer, é porque quando eu estou pregando isso sai da minha boca naturalmente. Entenda uma coisa, a palavra de Deus não é teórica. Os religiosos usam ela como teoria, nenhuma prática. Mas nós, que buscamos o espiritual pela misericórdia de Deus, não porque somos bonzinhos, nem pensar, está entendendo? Nós temos que entender que a Bíblia é prática. Isso aqui que aconteceu com Elias tem que acontecer comigo e com você. Porque é o mesmo Deus. Claro, é o mesmo Espírito. E Deus não muda. Ele diz lá em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Ponto. Então, você está entendendo? Elias não viu nada. Ele disse aqui, porque ruído há de abundante chuva. Será que Elias viu o ruído de abundante chuva mesmo? Porque será que ele ouviu com os ouvidos físicos? Será? Não. Aqui era a fé de Elias em ação. Aqui era o mundo espiritual tendo um rebuliço para Deus usar Elias para salvar aquela nação que estava em desespero. Porque aqui Elias estava, meu Deus, numa situação, está entendendo, como um homem difícil. Como ungido de Deus, ele estava ali cheio do poder, mas como um homem. Porque você se lembra quando Elias, ali no Monte Carmelo, com aqueles profetas de Baal, que todos foram mortos, se lembra disto? Elias cheio do poder de Deus, transbordando no outro dia.
Ele estava se escondendo de Jezabel, com medo de ela matá-lo, conforme ela havia ameaçado. Você está entendendo? Você está entendendo qual é a diferença entre a unção, quando o homem é possuído pela unção, e quando o homem está ali no natural dele, tem Deus, tem o poder de Deus, a unção de Deus, mas está ali no natural. Ali era Elias, com medo de uma mulher. Claro, a preservação da vida estava dentro de Elias, como está em mim e você. Louvado seja Deus. Deus, nunca se esqueça disto. Deus é um Deus que dá sinais. Sempre esteja sensível aos sinais de Deus. Sempre. Porque muitas vezes Deus dá sinais e a pessoa está tão alheia ao espiritual, está tão assim, no natural, que ela não capta que aquilo ali vem de Deus para avisar, olha, eu vou enviar o que eu lhe falei. E a pessoa começa a murmurar. Outra coisa gravíssima, não tem vitória quem murmura. Nem no coração, viu? Porque Jesus falou o quê? Que a porta é como? Estreita, não foi? Pois é. Se é estreita, é difícil passar. Então não adianta a gente querer facilidades. Porque nós somos a luz do mundo. Nós temos que dar testemunho às pessoas que estão mortas espirituais. As pessoas que estão fracas. As pessoas que precisam de socorro, precisam de força de Deus. Assim como Elias fez. E Acabe subiu a comer e a beber. Tá vendo? Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Ele se prostrou, pedindo a Deus chuva. Olha só. Ele não desanimou. Você está entendendo? Isso que Deus quer lhe dizer hoje. Não desanime. Deus é um Deus de sinais. E o que Ele promete, Ele cumpre. Deus não ilude ninguém. As pessoas fazem isto, mas Deus não. E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Você está entendendo aqui? E meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Meu Jesus Cristo. Acabe foi ficar numa boa. Bem. Não foi isto? Aqui está dizendo aqui. Subiu a comer e a beber. Mas, olha a controvérsia aí. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Desculpe. E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Você está entendendo? As coisas ainda iam dificultar mais um pouco. Mas a Bíblia diz o quê? Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Não se esqueça disto. Deus é um Deus de vitória. Glórias a Deus. Você está vendo tudo ao contrário? Não é só você, não. Tem muita gente assim que serve a Deus. Mas os sinais chegarão. E a abundante chuva também. Não ficarão só nos sinais. Deus fará completo. Para a glória do seu nome. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Ou seja, tudo aparente dizia que não ia acontecer. Mas o interior de Elias, pelo Espírito da glória de Deus,
dizia que ia acontecer. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Louvado seja Deus. Quando ele disse não há nada, ou seja, não há chuva, não há nuvem. Não há sinal de que vai acontecer o que você falou com Acabe, Elias. Pois é. Operando Deus, quem impedirá? Diria eu e não cumpriria? Falaria e não confirmaria? Louvado seja Deus. Deus é lindo demais. É que nós somos tão fracos. Nós somos, infelizmente, nossa fé não está como deveria estar. Infelizmente. Precisamos conhecer mais o Senhor para falar como Elias falou e acontecer. Louvado seja Deus. Torna lá 7 vezes. Sabe o que Elias estava dizendo ali com essas palavras? A bênção vem, o milagre vem, a vitória vem. Glórias a Deus. Entenda, a Bíblia diz que quando nós cremos, nós veremos. Mas não adianta querer ver para crer, porque não vai ver. Mas eu creio debaixo do sangue de Jesus. Porque entenda, quem prega a palavra e quem ouve a palavra tem que crer. Não pode dizer, poxa, foi uma bênção. Eu preguei hoje uma bênção, eu ouvi uma palavra hoje uma bênção. E aí? Você tem que crer que aquilo vai acontecer com você. Que não são só palavras bonitas para te alegrar, mas que são palavras que se transformarão no milagre na sua vida. Tem que crer nisso, crer. Crer para ver. Torna lá 7 vezes. Deus é fiel. E sucedeu que a 7ª vez, tá vendo? Número 7 é o número da perfeição de Deus. Disse, eis aqui uma pequena nuvem, pequena, como a mão de um homem, subindo do mar. Meu Deus! Você sabia que uma nuvem daquela pequena jamais poderia sinalizar uma mudança climática drástica como aconteceu? Sabia disto? Pois é. Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, saindo do mar. Meu Deus! Deus, Ele fala. Deus, Ele está falando conosco neste momento. Que Ele envia sinais. E nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo para percebermos. Então disse ele, sobe e disse a Acabe, e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Elias, ele estava vendo uma grande e abundante chuva. Louvado seja Deus. Olha só se você vai entender. Elias orou, se inclinou por terra aqui diante do Senhor, não foi isso? E qual foi a resposta de Deus? O sinal. Às vezes você ora, clama a Deus, pede, suplica, até no coração, onde você estiver, que Deus envie algum sinal. E você, muitas vezes, claro, a pessoa sempre está esperando aquilo que ela precisa, que Deus lhe fez a promessa. Então a pessoa está esperando aquilo ali se materializar completamente, mas às vezes Deus trabalha gradualmente. Foi assim com Elias. Primeiro veio o sinal,
Você está entendendo? Às vezes você ora, clama, tal, e Deus envia o sinal. Mas se você não estiver muito ligado ao Espírito Santo de Deus, muito ligado, muito sensível a Ele, para você entender o sinal emitido por Ele, você vai continuar falando as mesmas coisas e Deus já respondeu. Deus enviou o sinal. O sinal é Ele dizendo assim, olha, vai se cumprir o que eu lhe falei. Deus não falha. Glórias a Jesus Cristo. Você está entendendo? Então disse ele, sobe e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Glórias a Jesus Cristo. O poder da oração de um homem, de uma mulher de Deus, por favor, de alguém que tem vínculo com Deus verdadeiro. Viu? Não pode ser repetições que a pessoa decorou já e que a pessoa fala aquilo, mas não tem nada do coração naquilo ali. Entendeu? É uma coisa mecânica, é um ritual religioso. Sabe? Aquela coisa que sem vida. Quando Elias, a Bíblia diz aqui, ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ele estava ali crendo que o Deus a quem ele pedia ia lhe atender. Ele tinha absoluta certeza. Por isso que ele mandou o rapaz ir até lá 7 vezes. Deus é fiel. Deus é fiel. Aquele ajudante dele, louvado seja o nome santo do Senhor, o moço de Elias, ele, por certo, até a 6ª vez, ele não viu nada. Nada. Mas na 7ª, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O sinal do milagre de Deus. Deus trabalha com sinais, sempre. Mas vai depender de mim e de você. Estarmos ligados nele para compreendermos. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Glórias a Deus. Deus sarou aquela nação, sofrimento cruel. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Louvado seja Deus. Isto que é importante. A mão do Senhor está sobre nós, nos protegendo, nos guiando, nos guardando, nos livrando de todos os males desse mundo perverso, diabólico, maligno, de muita gente ruim. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, permanentemente, ininterruptamente, em nome de Jesus Cristo, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Glórias a Jesus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo tem para cada coração. Faça como Elias. Mas você pode dizer, mas eu não tenho o poder de Elias. Pois é, mas você tem o mesmo Deus de Elias, não tem? Então acabou-se. Faça como ele fez aqui, ó. Você pode fazer até fisicamente o que ele fez aqui. Claro, você serve a Deus, é verdade a sua conversão, a sua comunhão com Deus. Aqui ele disse o quê? E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. O que Elias fez é o que nós podemos fazer, orar. Ele orou a Deus. Ele clamou, ele se consagrou a Deus. Ele perseverou. Ele poderia ter desistido.
Porque imagine, o moço dele veio e disse, eu não estou vendo nada, Elias. Imagine. Elias havia dito a Acabe que ia chover, que ele já estava ouvindo o ruído da chuva. Você está entendendo? Mas ele não parou. Ele perseverou. Porque Deus emite sinais, mas nós temos que estar sensíveis ao Espírito da glória de Deus, para entendermos que é Deus falando. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Deus tem para o seu coração. Faça como Elias. Creia. Deus falou, vai se cumprir. O que Deus falou, vai se cumprir. Agora, qual é a sua parte? É a parte que Elias fez. A mesma coisa você vai fazer. Crer, perseverar. A mesma coisa. Porque é o mesmo Deus que opera o seu querer e o seu efetuar de forma perfeita, que causa impacto em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.